a pessoas ainda aderirem assim? Por exemplo, aqui a gente A está falsa falando... impressão, a falsa impressão de que no governo do Lula nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo, tinha nada. Você estava sendo financiado num carro com 5, 6 anos. Mas o carro que era consumido, você tinha um carro com 80%, 70% de produção nacional, o resto era tudo de fora. Ah, mas o carro é nacional nada. A fábrica de Taiwan parou a produção do chip e os carros aqui pararam a linha de produção. Como é que você vai dizer que o carro é nacional? Ele é nacional em parte dele, o resto ele não é nacional. Você depende da cadeia global. E essa cadeia global nós perdemos. Hoje nós temos que importar insumos que são da Rússia para fazer o nosso fertilizante, sendo que nós temos insumo no Brasil. Como é que eu não vou poder pegar o potássio que está aqui no Brasil? Ah, porque lá tem um... aí vem a tese indigenista. Você tem uma ideia, por exemplo... Uma matéria que eu li essa semana aqui. Foi ontem eu li a matéria. Até publiquei no meu Facebook, está lá publicado. O que a Rússia invadiu e conquistou da Ucrânia somam 4,4% do território ucraniano. 4,4% do território ucraniano. Uma empresa de consultoria canadense fez uma estimativa de quanto equivaleria isso em dinheiro, para mostrar o quanto a Rússia tomou em dinheiro da Ucrânia. Nessa invasão que fez. Sabe quanto que foi? Para 27 mil quilômetros quadrados de área, ele totalizou uma estimativa média de 27 bilhões de euros. 27 bilhões. 27 mil, guarda esse número, quilômetros quadrados. Você sabe quanto mede a área da nossa Amazônia Legal? Quanto? 196 vezes mais do que esses 27 mil quilômetros quadrados. 197 vezes mais. Sem contar que as riquezas que nós temos na Amazônia são riquezas que às vezes ainda nós nem sabemos quais são, mas que estão lá. E aí eu venho com a pergunta e te faço a pergunta. Você acha que a preocupação da Noruega é com os índios? Você acha que a preocupação da Noruega é com os nossos índios? Quem cuida dos nossos índios somos nós, brasileiros. Nós, brasileiros, cuidamos dos índios, cuidamos dos brancos, cuidamos dos japoneses que aqui estão, cuidamos do povo brasileiro. Nós precisamos e fazemos isso e cuidamos. Então, eu não acredito em nenhuma dessas vantagens aparentes a troco de preservação e cuidado de alguém. Os interesses internacionais existem e sempre existirão. Então, enquanto você tiver um governo com a mentalidade que se tinha de entregar tudo e de compartilhar tudo que nós temos com o mundo de maneira graciosa, você está indo para o fracasso. Então, você está sendo enganado no processo. Foi o que aconteceu. Financiamento ao consumo. Mas quem produzia? Era você? Não, era lá de fora. Então, as indústrias lá fora trabalhando dia e noite. E você aqui comendo e pegando dinheiro emprestado dia e noite. Mas o seu endividamento, quando chegou no final do ano, você estava lá com a sua dívida para pagar. Mas o sujeito não pensa nisso. Ele pensa no que o Estado pode dar para ele. Mas isso é orgulho para alguém? Você tem que dar condições do camarada, ele próprio fazer suas escolhas. Ele vai receber o seu dinheiro, o seu salário, e ele próprio faz as suas escolhas. Eu não quero isso, eu quero aquilo, eu vou comer o salgadinho do Lucas, vou comer um outro pastel. Enfim, as escolhas são suas, a liberdade para você fazer esse consumo. Agora, eu não posso ficar cativo de um processo. Eu tenho que ser livre desse processo. Eu não posso ser um escravo desse sistema. E do jeito que nós estamos cativos e escravizados do sistema que ficou para trás, felizmente. E que eu espero que nunca mais volte. Eu espero que nunca mais volte. Porque senão o povo brasileiro vai amargar dias que nunca amargou antes na sua existência. E num processo muito rápido. Muito rápido. Eu não consigo ver hoje o Brasil sem uma continuidade desse projeto que foi estabelecido pelo Bolsonaro, que não é o Bolsonaro, como eu te digo. Ele representa hoje... Quando a gente fala do General Heleno, a gente não pode esquecer que por trás do General Heleno tem uns 200, 300 cabeças pensantes, sim, são analistas,
que fazem definições de cenário, prospectivos e que vão ajudar, auxiliar no processo decisório do presidente. Ele não toma as decisões dele em cima da perna ou por um sentimento qualquer. Ele toma as decisões dele baseado em alguma coisa palpável e concreta, que são todos os estudos de cenários que foram produzidos. Ele não é um ignorante. Às vezes a gente fica com a impressão de que o modo dele interagir com determinadas agressões que ele sofre produz aquele efeito de que ele é ignorante. Não é, ele é sincero. Mas eu prefiro um camarada desse sentido, sincero, mas que não roube, do que um outro que seja gentil, mas que meta a mão. De que me adianta ter um sujeito lá todo gentil, sendo que ele desvia bilhões do governo em benefício próprio? Eu não vejo vantagem nisso. Eu não sei se alguém consegue enxergar. Vocês conseguem ver vantagem nisso? Eu não consigo. Sinceramente, eu não consigo. É uma conta que não fecha. É uma conta que não fecha. Como diz Roberto Jefferson, o grande mal do Bolsonaro é que ele não rouba e não deixa roubar. E aí os camaradas ficam indignados com isso. O processo é duro. A coisa lá é dura. E se você puser a gente lá frágil, não vai conseguir dar conta disso. Precisa também ter gente lá comprometida e dura para conseguir chegar junto com o presidente e mudar, fazer com que essas mudanças do Brasil sejam efetivadas e nunca mais a gente volte para aquilo que nós estávamos caminhando, que é um país comunizado. Sim. Nossa bandeira nunca será vermelha. será vermelha.